neste episódio. Itália. Que maravilha! Chegando aqui com você com o nosso programa Semeado em Ação. Você sabe, nós temos um slogan, fazendo missões em todo o tempo. Você já sobrevoou a região aonde nós estaremos falando. Sim, geograficamente parece uma bota. É Itália. Vamos chegar lá. Você sabia que a Itália está na Bíblia? Sim, Atos capítulo 10, versículo 1, quando Pedro foi lá, não é, evangelizar Cornélio, e Cornélio pertencia à corte italiana. E nós estaremos indo para a Itália para conversar com os missionários, nosso irmão Marcelo, a Mara, o Eliseu e a Marcela, nesta programação toda especial do coração de Deus para o seu coração. Olha, sinta-se bem, sábado à tarde, pega aquele cafezinho fresco, coado na hora, senta, se aproxega, fique à vontade, que nós vamos para a Itália. Amém? Mas depois do comercial. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. Assembleia de Deus, Ministério Belém. E aí, Marcelo, como você está? Estamos aqui ao vivo e a cores. Parte del Signore Gesù a tutti. Pai do Senhor, então, Pai do Senhor a todos aí que nos assistem nesse momento. Nosso abraço aqui diretamente da Itália para essa linda igreja pastoreada pelo nosso querido amigo, pastor Aparecido, a sua esposa, a missionária Francisca, e aqui estamos sendo assistidos por essa secretaria de missão abençoada, coordenada pelo pastor João, sua esposa e toda essa equipe, e trabalhando aí com essa mídia para divulgar o trabalho que está sendo realizado através de vocês, com os missionários que estão sendo assistidos pela igreja. Amém. Glória a Muito Deus. obrigado, pastor. Viu, Marcelo? Sim, pastor. Olha, é um prazer ter você aqui conosco, não é? Nós temos por vocês um carinho muito grande, porque desde que a igreja esteve aqui, ela enviou, aqui da cidade, nós tivemos uma programação semana passada a questão de 2 missionários que foram enviados daqui. Eles eram mesmo do campo de Araçatuba, não é? Mas vocês tiveram uma preciosidade conosco, porque vocês receberam uma oração numa manhã missionária, aqui no Templo Sede, junto com o pastor Aparecido e a Igreja do Senhor de Araçatuba. Você está lembrado disso? Sim, pastor. Estamos lembrados, foi uma manhã memorável, quando estava aproximando o dia da nossa viagem, e nós reconhecemos que a boa mão de Deus tem sido conosco aqui por causa dessa igreja que intercedeu por nós naquela manhã missionária, e isso familiarizou no meio da membresia, e eu creio que nós somos alvo da oração de todos os membros da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Araçatuba.
Que maravilha. Então, bom, Marcelo, Mara, Eliseu, Marcela, que está aí, receba um abraço aconchegante aqui do Brasil, principalmente da cidade de Araçatuba, pastor Aparecido, missionária Francisca, cada obreiro que faz parte desse ministério aqui em Araçatuba, cada membro, cada, secretário de missão que está na sua congregação, receba esse abraço aí. Talvez você possa dizer, poxa, eu estou aqui sozinho. Não, existe uma igreja que está orando, que está intercedendo e que está sempre podendo cooperar naquilo que se faz. Mas eu gostaria de saber, Marcelo, da sua parte, como que surgiu a chamada missionária para a Itália? Pastor, já há mais de 20 anos que Deus falou ao nosso coração a respeito desse plano para o campo missionário. No entanto, nós já somos dirigentes de congregação há 19 anos, sempre atento ao que Deus tinha falado conosco, mas fomos nos preparando. Trabalhamos por anos no campo de Pacaembu com o pastor Aguinaldo Silva Santos, dirigimos a primeira congregação no Indaiá do Guapií, próximo a Valparaíso, uma área rural. Fomos substituir o pastor saudoso Salviano, que pastoreou a igreja por 42 anos. Nós fomos muito felizes, porque ali foi uma escola para mim, a minha esposa, meu filho nasceu quando nós morávamos lá no fundo da igreja, no Indaiá do Guapií, e sempre atendendo algumas agendas pelo Brasil com a minha esposa. Nós nos encontramos numa situação de conhecer o pastor Cisaco Paladares, do campo de Rio Claro, e foi quando nós alinhamos os entendimentos, projetos e viemos trabalhar com o pastor Cisaco, pastoreando uma igreja lá na cidade de Peúna por 9 anos, e depois eu fui pastorear um setor na cidade, onde fica próximo à sede, na cidade de Rio Claro, por 7 anos. Foi quando o pastor Cisac, tendo conhecimento da necessidade da reevangelização da Europa, foi quando ele mencionou se nós teríamos coragem de orarmos para receber de Deus uma confirmação, porque ele tinha no seu coração um projeto conosco. E foi quando eu falei para o pastor a respeito da nossa chamada há muitos anos, e fomos orar. É um desafio, o senhor sabe, o senhor trabalha com missão, não é assumir uma nova congregação, não é mudar de uma cidade dentro do país ou de um bairro, é uma mudança muito grande que mexe e envolve muitas coisas. E nós fomos orar, e eu orei por várias vezes, pedindo para Deus dissuadir essa ideia de vir para a missão, se fosse algo apenas do nosso coração, se fosse algo apenas do próprio pastor Cisac. Mas Deus foi abençoando e foi nos fazendo entender que nosso tempo tinha terminado, que era de urgência vir para esse país. Como a minha esposa, ela tem descendência italiana, também alemã, polonesa e portuguesa, logo veio a Itália no coração, porque para trabalhar na Europa precisa de documento, precisa estar documentado. E um cidadão europeu, ele tem mais facilidade. Foi quando nós pensamos também com o pastor em fazer o reconhecimento da cidadania italiana, da esposa, dos filhos, e oramos a respeito da Itália, e cresceu no coração, pastor, cresceu, recebemos todas as confirmações, e hoje nós estamos aqui no meio de todo esse desafio, porém estamos aqui para viver por essa causa e também para morrer por ela também. Nós temos a Itália no coração, temos essas vidas aqui que são tão preciosas para Deus, que precisa ser alcançado no coração, e é uma situação que é difícil explicar com palavras, mas
o Senhor Deus que nos chamou, colocou no nosso coração, e nós estamos aqui, e com tudo que acontece no mundo, nós temos uma segurança muito grande de que no centro da vontade de Deus nós estamos cobertos com a graça, somos sustentados por ela. Mesmo diante do desafio, não tememos qualquer situação, porque cremos, pastor, a igreja de Araçatuba precisa ouvir isso. Cremos que Deus, ele é infalível, não falha nos seus projetos. Isso é a prova que nós temos vivido em 1 ano e 1 mês aqui, no meio dessa turbulência. Nós temos visto milagres acontecer no meio das nossas vidas e também no contexto do nascedouro da igreja que nós estamos iniciando aqui, a plantação da mesma. Isso é para a glória de Deus, e é uma confirmação de que foi realmente o Senhor que nos trouxe aqui, e eu fico feliz por tudo isso, e cada dia alegrando nosso coração por ver as pessoas chegando, os candidatos ao batismo. Uma situação assim miraculosa para um continente gelado em todos os aspectos, como o continente europeu, que precisa ser reevangelizado, e mais precisamente por ser a Itália um lugar tão difícil para se evangelizar, para falar de Jesus. E nós estamos assim desfrutando de uma bênção, e eu agradeço muito a confiança de vocês de nos assumir como missionário. Nós não nos sentimos só, certamente, sentimos que temos uma igreja, que é a nossa igreja, que está lá em Araçatuba, da qual nós fazemos parte. Mesmo distante, nós sentimos parte dessa igreja. Que bênção, viu, Marcelo? Eu me lembro que quando você veio, tal, depois você já acertou, aí você já viajou. Como que foi esse primeiro contato? Tá certo? Você já está falando do problema de transculturalização, que é a adaptação do missionário, sentir essa frieza do povo, não é? Não só do clima, mas do povo. Embora o brasileiro, você sabe que ele é multi, não é? Na questão, ele é multicultural. Aqui tem japonês, uma grande colônia italiana, quer dizer, uma parte da alimentação já é parte da nossa alimentação cotidiana, como macarrão, como pão, não é, como azeite. Então essas coisas já são familiarizadas a nós. Mas como que foi esta reação? O primeiro contato, achar uma casa para alugar, não é? Logo em seguida já veio esse problema que nós estamos sofrendo. Como que foi isso? Conta para nós. Foi bem intenso, pastor João, porque nós chegamos em Roma e já fomos atrás de uma casa para alugar ali no Castelo Romano, onde fica uma cidade chamada Frascati, porque é onde nós íamos fazer o reconhecimento da nossa cidadania, para depois ir para uma cidade que Deus colocaria no nosso coração, onde o Senhor já tinha dito que era a parte do norte da Itália, mas nós não sabíamos aonde. Então, é bem chocante, porque nós deixamos uma estrutura de 25 anos de trabalho. Isso, questão de amigos, igreja, todo esse bem-estar, também estrutura financeira, nossa casa, nossos pertences, não pude trazer os livros, não pude trazer os álbuns, de todo acervo da vida da família, só a mala com algumas coisas, e ter que comprar tudo trazendo em real, tendo que comprar com o euro alto, e muito intenso, porque você não tem aquele recurso, você também não tem aquela estrutura para você tocar a vida. Então isso é chocante, te falta, não é algumas coisas, te falta tudo, começar do zero praticamente, e ainda tendo que viver o desafio da língua. Você não entende, você não fala, você depende de pessoas, e aí as pessoas também
não tem a disponibilidade no horário que você precisa, você tem que aguardar para alguém te acompanhar. Fomos para a escola, tudo muito ao mesmo tempo, alugar casa, mobiliar casa, descobrir aonde tinha que ir para fazer todas as documentações e tudo isso choca. Nós somos humanos com toda a convicção que Deus está conosco, que Deus nos trouxe, fica aquela situação dentro da gente quando você precisa se reprogramar e saber que as coisas aqui vai acontecer paulatinamente, devagar, e que você precisa ter muita paciência, porque você está ali para se habituar, a aprender a língua, a conquistar tudo que você precisa para ter uma vida social. E parece que tudo aumenta, né, quando você está numa situação dessa vulnerável. Mas o Senhor Deus, pastor, Ele está presente em todo momento. Eu pude ouvir uma certa feita, pastor, eu ouvi a voz de Deus no meio da rua, quando eu tinha acabado de ouvir uma outra voz. Nós estávamos indo para Roma de manhã, todos os domingos nós fazíamos isso no Brasil, uma igreja cheia, escola dominical, e aqui nós não tínhamos ainda uma igreja para irmos. Nós encontramos uma igreja lá e queríamos cultuar. Foi quando nós fomos para a estação e perdemos o trem. E aí retornamos para casa muito abatido, triste, porque queríamos congregar. E aí nós fomos ter a ideia de comprar um teclado e fazer culto ali, nós e mais alguém que aparecesse, mesmo que a igreja não ia iniciar ali naquela cidade. Mas naquele momento ali, frio, andando no meio daquela cidade gigantesca, uma voz falou no meu ouvido: olha, você não vai conseguir nada nesse lugar, isso é coisa da sua cabeça, volta. Aí eu olhei para trás, não era ninguém, mas ao mesmo tempo uma voz falava dentro do meu coração, e aquela certeza de que Deus tinha nos trazido aqui sobressaía a essa voz estranha. E quando nós chegamos em casa, veio um pastor de Roma almoçar conosco, e Deus usou ele em profecia e disse: hoje uma voz estranha falou no seu ouvido. Essa é a voz do inimigo da sua alma, que quer te fazer voltar. Mas há uma certeza, uma voz que fala e ecoa dentro da sua alma. Essa é a voz de Deus, que sobressai todas as vozes. O Senhor é contigo, foi Ele que te trouxe aqui. E nós nos sentimos renovados porque nós compramos um teclado e começamos os cultos ali, pastor. Começamos os cultos ali, ganhamos a alma naquele lugar, deixamos ali vidas edificadas e uma amizade boa. Quando o senhor vier aqui, com certeza nós temos um lugar lá em Roma para ficar. Tudo fruto desses 8 meses que nós passamos lá. E agora, meu pastor, estamos em uma outra cidade e eu precisava falar rapidinho por que nós estamos nessa cidade aqui. Não, fica à vontade, pode falar. Foi quando nós fazíamos a documentação lá e as autoridades nos chamou depois de 4 meses: olha, vocês têm que retificar toda a documentação de vocês. E eu fiquei muito, muito, muito triste naquela audiência. E eu falava: Deus, eu precisava que o Senhor fizesse algo, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Eu sem documento não tenho condição de ficar nesse lugar. E aí eu lembrei-me de Davi na caverna de Adulão, babando como um louco, e aquilo dispersou os seus algozes, seus inimigos. E eu disse: Deus, me dá lágrima, eu precisava chorar na frente dessas autoridades aqui. Aí eu disse para a senhora que nós estávamos ali já há 4 meses esperando, e agora ela ia complicar toda a nossa situação. Ela disse: não, eu imagino que vocês estejam passando. Aí quando ela disse isso, eu desabei a chorar. Eu disse: a senhora não imagina o que eu estou passando. E aí eu chorei, ela pegou um copo d'água, e aí eu contei para ela. Eu disse: eu sou pastor, eu não vim para cá
a fim de um outro propósito. Meu propósito é ganhar a alma. Peguei a carta da igreja, mostrei para ela. Aí uma das juízas disse: meu pai foi pastor há 50 anos no Brasil, foi missionário, abriu várias igrejas. Não desista desse propósito, desse projeto. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui para que vocês se sintam confortáveis. E aí criou um trâmite e nos deu um caminho, que foi esse: vir na cidade onde o nono da minha esposa, o trinono, tinha nascido, que é essa cidade que nós estamos aqui hoje. Fazer um documento para iniciar o processo. Quando eu viajei para cá e cheguei aqui nessa cidade, eu pisei na estação ferroviária aqui de Pordenone, o Espírito de Deus falou no meu coração, eu disse para um obreiro que estava do meu lado: essa é a cidade que nós estávamos orando e não sabíamos aonde era. Eu me sinto como quem está voltando para casa. Me emocionei, liguei para minha esposa, ela disse: mas e as outras cidades? Vamos pelo menos olhar. Eu disse: nós podemos olhar todas as cidades da Itália, mas essa é a cidade que Deus quer que nós iniciemos o trabalho. E aí nós fizemos um processo de cidadanias, nos liberou, nós viemos para cá, pastor, alugamos um apartamento. Em uma semana apareceu o hotel onde nós estamos realizando os cultos. Os proprietários são maravilhosos, com uma estrutura fenomenal, com condições maravilhosas para nós realizarmos os cultos, e já iniciamos os cultos lá, para a glória de Deus. Veja quanta situação que nos conforta diante dos desafios. Quando a gente pensa que aquilo vai abater ao ponto de nos causar tristeza, Deus surpreende com muitas maravilhas, muitos milagres dessa natureza. Glória a Deus. Você sabe, Marcelo, eu vejo, por exemplo, a Mara, sua esposa, não é? A Mara tem que ficar mais ou menos naquela história lá de Ruth e Noemi, não é? Quando ela fala assim: onde quer que tu fores, eu irei. Agora, as crianças. E as crianças? E como que está o Eliseu? Como está a Marcela? Como que foi para eles? Porque é tudo novo, não é? Talvez para eles até um momento assim de aprendizado, mas também de curiosidade. Como foram com os meninos aí? Pastor, meus filhos, eu oro muito por eles, porque a minha igreja, a primeira é a minha família. Eles tinham uma mocidade grande, eles faziam parte, adolescente, amigos da escolinha dominical dos Cordeirinhos, e aí viemos com um mundo de isolamento total, isolamento no que diz respeito social, porque tudo é novo e, além do mais, as pessoas que nós passamos a conhecer não são crentes, nós estamos discipulando elas. Então, hoje, por exemplo, a Marcela ganhou uma coleguinha agora, depois de 1 ano e meio, aqui em Pordenone, que é filha de uma colombiana com um ítalo-brasiliano, que é um irmão brasileiro naturalizado italiano. Então, essa menina tem 15 anos e ela começou a frequentar a igreja, porque elas se conheceram na escola. O Eliseu tem um pouco mais de facilidade, porque ele é mais comunicativo e é homem, então a gente solta ele um pouco mais, ele acaba conhecendo mais gente, mais pessoas. E ele conheceu 2 jovens, de uma outra igreja, que é o contato que ele tem. Então, os meus filhos, eles acabaram ficando sem aquele contato como tinha no Brasil, mas, ao mesmo tempo, veio uma propositura para eles. Qual que é? Vocês estão aqui e precisam estudar. E eles têm mergulhado nos estudos, que é fundamental para o crescimento em todos os aspectos, e eles são peças importantes na igreja, porque é uma família abençoada que Deus me deu, minha esposa louva, meu filho também, minha filha também, e isso acaba encantando as pessoas que chegam também, não? Acabam sendo cativadas por isso. Mas, assim, não deixa de ser uma renúncia brutal, para eles também, mas eu acredito que eles estão felizes, É uma coisa nova, meus filhos sempre tentam explorar o lado bom de tudo isso, que é poder estudar em uma escola diferenciada e também fazer a obra de Deus comigo, porque sem eles eu não teria condição de realizar o que Deus tem realizado através da nossa vida aqui. Mas não é apenas um deslumbro,
porque eles moravam no Brasil, são brasileiros, e tendo todo aquele convívio com a igreja, realmente é diferente. Eu acredito que haverá uma recompensa da parte de Deus também para eles, que talvez hoje eles não gostem disso, mas futuramente, por estar aí sendo bravo conosco, de empenhar-se e continuarmos no foco, né, que é a edificação da igreja, que já é uma realidade hoje aqui, para a glória de Deus. Eu creio que quando passar aí, liberar para vocês estar aqui, vai ser uma honra receber vocês aqui no campo missionário. Isso aconteceu muito rápido, não? Pelo tempo que nós estamos aqui, pela dificuldade que se faz de fazer um trabalho aqui na Itália, já ter aqui um povo como nós temos ali nos domingos, é uma bênção, mas não foi fácil. No começo, com certeza eles choraram de saudade, né? Que eles são bem jovens ainda. Também a pressão da pandemia, nós ficamos presos 6 meses dentro de casa, dentro do apartamento, esperando acabar, esperando terminar. E passou, graças a Deus. Graças a Deus passou. Hoje nós sabemos que existe uma pandemia, mas nós vivemos como se não tivesse acontecendo nada à nossa volta. Acho que é a graça de Deus que veio sobre nós para nós pensarmos assim, para nós não sofrermos o tempo todo, porque senão ninguém suporta. E aí eles vão para a escola, vêm, tem os cultos, convivo com as pessoas, nós visitamos as famílias, vamos na casa das pessoas, conhecemos pessoas novas, e precisamos conhecer cada dia mais, porque esse é o nosso trabalho, nossa função, ter o contato com a pessoa. A evangelização aqui não é como no Brasil, de abrir um trabalho e depois colocar a placa e dizer que vai ter culto segunda ou quarta ou domingo. Aqui a gente precisa se familiarizar com as pessoas devagar, depois que eles sabem que a gente é crente, e aí convidamos eles para um café, um lanche, e depois a igreja, e assim tem chegado pessoas novas a cada dia. Graças a Deus. Queridos irmãos, e aí ao Marcelo, esse foi um bate-papo com o missionário Marcelo, junto com a Mara, o Eliseu e a Marcela, esta família, não é, que contou o seu testemunho, que contou aí como foi o primeiro tato com a cultura, a sociedade italiana, o lugar aonde eles estão. E sabe, nós vamos agora para um louvor todo especial e nós vamos cultuar com o Marcelo, com a Mara, com o Eliseu e com a Marcela lá na Itália. Porque depois desse louvor, eu e você estaremos ali junto com esta família, adorando a Deus na beleza de sua santidade. Fique conosco, fazendo missões em todo o tempo. Con
Se pelos vales peregrino vou andar, por lados gloriosos de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, construirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Aleluia. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, possuirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha vida. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós tentamos aqui passar um pequeno relato sobre o andamento da obra missionária aqui na Itália. Hoje nós estamos no Nordeste da Itália, no Friuli, Venezia, Giulia,
é como se fosse o estado de São Paulo, na província de Pordenone. Estamos aqui já há um ano e meio e nós temos que agradecer ao nosso Deus por ter aberto portas, por ter dado graça, por nos sustentar diante de todos os momentos que nós vivemos. Nós nos sentimos abençoados por Deus, nós nos sentimos vitoriosos, porque foram muitas vitórias. E passo a passo nós estamos caminhando para continuarmos na evangelização e estamos aqui fazendo a obra do Senhor juntamente com a igreja que está aí na cidade de Araçatuba. Deus abençoe cada membro dessa igreja, juntamente com o vosso pastor, pastor Aparecido, missionária Francisca, pastor João, sua esposa, a equipe. Todos vocês estão de parabéns. Essa linda igreja é uma igreja contemplada pelos céus. Meus parabéns, pastor João, juntamente com a equipe. E parabéns também ao pastor presidente da igreja, que tem desenvolvido um lindo trabalho aí na cidade de Araçatuba. O pastor Aparecido é um homem que para nós é uma referência como pastor, um homem zeloso e empenhado na obra de Deus. Eu conheci ele há muitos anos atrás, no campo de Primavera, e ele fez um lindo trabalho ali naquele campo. E diante dos desafios aí no campo de Araçatuba, ele está rompendo em fé e nós estamos assistindo o crescimento dessa obra. Eu tenho certeza que o Senhor tem se agradado. Essa igreja é uma igreja missionária, certamente o empenho de vocês em ir além fronteira tem alegrado o coração de Deus, porque sem a oração de vocês, sem o apoio de vocês, talvez nós não teríamos condições de estar aqui realizando a obra do Senhor nosso Deus. Quero deixar para a meditação de todos os meus amados irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Nessa tarde gloriosa, nós estamos 5 horas à frente do Brasil. Aqui é 18 horas e 47 minutos. Certamente no Brasil é 13 horas e 47 minutos, 5 horas à frente. Nós estamos adorando a Deus, servindo ao Senhor e agora, em 20 minutos, eu quero deixar uma palavra para a reflexão de vocês. O escritor aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz-nos assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Queridos irmãos, igreja do Senhor, essa esperança que temos se renova constantemente. Nós não podemos nem usar mais o termo a cada dia, porque vivemos tão intensos nesses últimos tempos que o Senhor Deus também tem provido com muita intensidade o renovo para nós. Deus, Ele em todo momento tem dado para nós um renovo e nós cristãos renovamos a cada momento a nossa esperança, porque nós não esperamos nos sistemas governamentais deste mundo, nós esperamos em Deus. E nós fomos chamados para servir o reino de Deus. Fomos chamados para servir a igreja de Deus, o povo de Deus. Eu sei que todos fazem parte do corpo de Cristo e cada cristão que é membro do corpo de Cristo tem uma função no corpo. Nem todos são chamados para o ministério
como obreiros, mas nem por isso deixa de ser tão importante quanto os obreiros de Cristo, que desenvolvem suas funções ministeriais. Existem tantos membros da igreja que são importantíssimos para o reino de Deus e para o corpo, para a igreja de Cristo. São pessoas que Deus salvou das trevas para a sua maravilhosa luz e hoje estão em Cristo, servindo a Deus e fazendo parte do corpo de Cristo e congregando na nossa igreja, e são úteis, são bênção. Irmão, você é bênção para o reino de Deus, saiba disso. Você é bênção para a igreja de Cristo. Você não é um zero à esquerda, não é um coitadinho. Eu não sou ninguém, não. Você é membro do corpo de Cristo, você é importante, você é uma peça fundamental, você é um instrumento de Deus. Deus te salvou, Deus te regenerou, Deus honrou você te incluindo no corpo. Talvez você não tenha enxergado isso, é importante você enxergar isso. Se você não se sente útil, se sinta útil e se envolva um pouco mais. Envolva-se um pouco mais, porque você não pode ficar parado. Você tem que se inteirar a respeito desse assunto aqui, que é reino de Deus, que é obra de Deus, que é a igreja de Deus. Esse não é um assunto apenas para ministros, para evangelistas, pastores, diácono, cooperador, presbítero, não. Esse é um assunto para todos os membros do corpo de Cristo, a membresia da igreja. O reino de Deus é assunto para todos vós. Todos vós devem estar inteirados, devem se interessar pelo assunto chamado reino. O Senhor, Ele é o dono deste reino e Ele quer que você descubra o seu lugar no corpo e desenvolva o seu talento, a sua vocação ministerial, desenvolva as suas habilidades. O apóstolo Paulo aconselhou seus filhos na fé, dentre eles um dizendo: você precisa desenvolver o dom que há em você, ou seja, algo em você que precisa ser explorado. Você precisa descruzar os braços, arregaçar as mangas. Não admira ao pastor Marcelo com a esposa, a irmã Mara, com os filhos, em deixar tudo. Não, admire-nos, porque você também é chamado por Deus, talvez não para vir à Itália, mas para ser útil aí no seu bairro. Se empenha. Eu estou aqui hoje, mas há 25 anos eu entendi isso, há 25 anos atrás, e desde muito cedo eu sempre fui muito envolvido mesmo no serviço do reino, da igreja. Eu sempre estive à disposição de Deus, à disposição da igreja, do ministério, e eu pude fazer um monte de coisas para a glória de Deus com a minha família, mesmo sem ir ao campo missionário. Eu trabalhei, eu atuei, eu descobri o quanto eu era importante para o reino de Deus, para a igreja. E o pastor, quando ele me solicitava para buscar um saco de cimento que faltava no meu carro, eu me sentia honrado. Me sentia honrado quando o pastor dizia para mim ir lá numa casa levar a ceia para alguém que não participou. Eu me sentia honrado, eu me sentia útil. Quando o pastor me chamava para entregar folheto do evangelismo, eu me sentia útil. Quando me chamava para trabalhar no mutirão, eu me sentia útil. E eu sempre desenvolvi esses papéis, essas funções. Quando o pastor me chamava para pintar uma igreja, eu me sentia útil. Me lembro quando o pastor Sisak me chamou para pintar alguns portões e eu deixava escorrer tudo. E ele disse: olha, você faz assim, ó, faz com a boca
e com um revólver. E ele me ajudou. O pastor Cisac me auxiliou, porque ele disse que trabalhou em funilaria quando era jovem. E hoje eu estou aqui no campo missionário, pastor João, e às vezes eu pego alguma pintura para fazer, porque a desvalorização da nossa moeda é muito grande em relação à moeda europeia, e para compensar, para pagar aluguel, para investir no reino, eu faço isso. E faço com um sentimento de satisfação, faço para a glória de Deus, não me sinto menosprezado pelas forças circunstanciais, pelo que me impõe a trabalhar como pintor, sendo eu um missionário, não há problema algum. Eu faço porque o evangelho do reino, ele precisa ser pregado por humanos, por homens. E homens como eu, como você que está me ouvindo, como a minha esposa, como meus filhos. E a causa ela é nobre. Por isso, eu também posso dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho. Eu tenho uma vida que é como uma mensagem também para os italianos, e eles ouvem-me sem que eu fale palavras. Com o meu comportamento, com o meu empenho, e com a minha vida, com o meu testemunho. Mas eu também prego o Evangelho, porque o Evangelho é a única maneira do homem, da mulher, do jovem, do adolescente conhecer o plano maravilhoso de Deus para resgate da sua vida. E eu preciso pregar o Evangelho. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Em todo o mundo há complô, há planos diabólicos para a destruição da família, para dissuadir a ideia de que a vida vale a pena. Hoje nós temos um índice altíssimo na Europa de suicídio, pessoas desgostosas da vida, que perdeu o prazer, a aptidão. E eu preciso pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele, além de trazer mudança na vida das pessoas, ele traz para as pessoas a felicidade que eles nunca experimentaram. E quando alguém conhece Jesus, pastor João, Igreja do Senhor, essas pessoas, elas têm a sua alma inundada. Domingo mesmo nós ouvimos o testemunho de um homem que há 60 dias atrás aceitou Jesus aqui. Ele era ateu, segundo ele, não cria, não acreditava. E ele pediu até para dar um testemunho, dei a oportunidade para dar um testemunho, foi muito comovente, as lágrimas, o que realmente a graça divina proporcionou para ele. E como pregador do Evangelho, eu me emociono, porque o Evangelho é boas notícias de salvação. E eu preciso, no meio de tanta notícia ruim, falar de boas notícias. Falar que não é o fim, que nem tudo está perdido, que existe um plano maravilhoso de Deus para esta vida e depois dessa vida também. E esse moço recebeu essa graça, foi contemplado, porque alguém pregou. Então você precisa pregar. A igreja precisa pregar. Nós precisamos pregar. Agora, eu faço um apelo a você. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Não tenha vergonha. Você está num país onde precisa que se dê continuidade também. Nós precisamos continuar nos empenhando em pregar. Não pare de pregar. Não espere que as pessoas ouçam falar de Jesus apenas quando elas forem no culto domingo à noite. Não faça isso. Pregue. Pregue em todo tempo. Anuncie Jesus. Em qualquer oportunidade. Nós temos uma estrutura fenomenal como igreja no Brasil. Temos templos espalhados por toda parte. Mas nós não podemos apenas deixar que as pessoas desesperadas corram atrás de Cristo. Nós precisamos
levar Cristo para essas pessoas. Precisamos apresentar Jesus para essas pessoas, falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha receio de falar de Jesus. Se empenhe, fale de Jesus, porque o Espírito Santo, ele se responsabiliza em converter, em transformar, em fazer com que essa mensagem impacte a vida dessa pessoa. Você pode mudar uma vida. O cidadão aqui na Alemanha, anos passados, que comprava judeus para livrar da morte pelas mãos do Hitler, o Schindler, ele comprou com toda a sua fortuna para trabalhar na fábrica de panela milhares de judeus. E ele percebeu que ele tinha ainda um anel e ainda um veículo, e ele poderia ter vendido e comprado mais judeus, porque aqueles que eles compravam, trabalhavam na fábrica, e eles eram livres, eles eram isentos, e eles não eram levados para ser mortos pelo Hitler. E ele salvou muitas vidas, e ele disse: eu poderia ter vendido esse anel, esse carro, ter comprado mais. E ele pronunciou uma frase conhecida no mundo todo: quem salvar uma vida pode salvar o mundo todo perdido. Talvez você pense em grandes expressões ministerial, de trabalho para Deus, mas tire isso da sua cabeça. Ganhe uma alma para Jesus durante a vida ou durante o ano. Tenha essa aptidão. Seja um missionário no seu bairro, na sua cidade. E se Deus também te chamar um dia, como nos chamou, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Não tenha medo, não tenha receio. Faça valer a pena a vida que Deus te deu. Se o louvor diz: se Cristo comigo vai, eu irei. Não importa aonde Deus quer que você esteja. Seja inteligente. Seja útil para o reino de Deus. Se você se interessar com as coisas de Deus, você vai ver que a sua vida terá um sentido diferente, um significado diferente, e você viverá como tantos homens que Deus chamou, que nos empolga, que nos inspira. Vale a pena, sempre valerá a pena. Não deixe a obra de Deus ser feita apenas por 2, por 3, que é tido como corajosos, que é tido às vezes como herói. Não! Deus quer todos envolvidos. Deus quer todos de mão dadas. Deus quer todos cheios do mesmo sentimento. Aleluia! Com a mesma fé, com o mesmo empenho, com o mesmo desejo. Essa obra não é do pastor Aparecido, não é do pastor João, não é apenas dos missionários que iniciou há 110 anos aproximadamente atrás. Não. Essa obra é daquele Jesus que entregou a vida lá na cruz, que morreu por você. Ele fez o que você jamais poderá fazer. Ele consumou essa obra. Pode pregar, ele cura. Pode pregar, ele batiza com o Espírito Santo. Pode pregar, ele dá dons espirituais. Pode pregar, ele salvará o homem do fogo do inferno. Pode pregar. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de judeu, de grego, de brasileiro, de italiano, de eslovênio, de romeno, de alemão, de francês. A Europa não está perdida, meu irmão. A Europa está sim, porque ela precisa de ceifeiro, pastor João, de pessoas que vêm para cá para pregar o Evangelho. Centenas e centenas de cidades não têm uma denominação evangélica. Não tem uma denominação evangélica. Deus pode estar falando no seu coração e Ele conta com você. Ele espera você.
Ele pode investir na sua vida, Ele pode investir nesse projeto e fazer de você também um missionário. Se você não pode e não sentiu a chama missionária, você pode fazer. Dê as mãos ao pastor João, ao pastor Aparecido, se envolva com a Secretaria de Missão. Vamos dar mais importância para aquilo que de fato é importante. Almas. Almas. Quem ganha alma, sábio é. Diga para Deus, eu quero almas, Senhor. Vamos ganhar alma para o reino de Deus. Um beijo no coração da minha família, de todos os irmãos aqui da Itália. Esperamos um dia poder receber os ilustres servos do Senhor, pastor Aparecido, sua esposa, pastor João, também a sua esposa, aqui na Itália, para ver de perto o que Deus tem feito. Continue orando por nós. Continue, viu? De mãos dadas. Vamos nos empenhar. Vamos estar junto com os missionários. Tudo que tem acontecido aqui, tudo que está acontecendo aqui, é com a sua participação, sua oração. Se você ainda não ora por esse trabalho, comece a orar. Se você ainda não investiu financeiramente nesse trabalho, você peça para o pastor João uma oportunidade de, a partir de hoje, eu quero ser um mantenedor. Vamos junto, de mãos dadas, ganhar os italianos para Cristo. Vamos pregar o Evangelho. O poder de Deus está em você. O Evangelho de Cristo, ele precisa ser anunciado ao mundo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Tenha fé, porque aquilo que não é por fé é pecado. E aqui está escrito que tem que ser assim, por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço, pastor. Obrigado pelo espaço. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos concluindo este programa da Semeada em Ação, cultuando a Deus com o irmão Marcelo, com a Mara, com o Eliseu, com a Marcela, lá na Itália. Que testemunho, que palavra enche o teu coração. Esta é uma programação feita para todos nós, que amamos a Deus e queremos que o Evangelho alcance todos os homens. Amém? Eu te espero aqui no próximo sábado para mais uma linda programação em nome de Jesus. Até lá!